Dei uma pausa no meu trabalho para dar uma caminhada no sol e dar uma... Tem um pouco de retenção de líquido. Caminhar me ajuda a praticar esporte. A gente vai caminhando, vamos conversando. Eu gosto de caminhar nessa estrada e depois no final lá eu tenho uma trilhazinha no meio da mata, gostoso de caminhar. Bom, o que eu queria falar hoje? Está acontecendo algo econômico que está assustando parte da população, né? E eu decidi gravar um vídeo explicando a minha visão econômica o que está acontecendo. Que em grande parte é apenas uma grande mudança de sistemática de negociar. O que a gente tem visto, né? Nos últimos dias, grandes recuperações judiciais, como o caso da Casas Bahia e mais outras empresas de varejo, né? Média e grande, fábricas de automóveis encerrando as atividades. Muito aluga-se, muita sala comercial para alugar. O que está acontecendo? Qual que é a origem disso? Um dos fatores é o e-commerce, que é um movimento que não tem volta. São bilhões e bilhões já sendo comercializado pela internet. Por preço, por comodidade, por diversidade, né? Você consegue comprar o que você quiser, é seguro. E um exemplo é o Mercado Livre. Outro motivo são os altos custos para operar, né? Ter uma loja, ter um ponto, ou seja, os aluguéis caros, manter uma equipe caro, né? Vou atravessar essa cerca aqui agora. E andar nessa trilha. Gostoso caminhar aqui. A gente vai conversando. Então, o comerciante, o empreendedor, ele ter que bancar todos esses custos, aluguel, toda a operação, mais o custo da mercadoria, mais sua margem, carga tributária, taxa de juros. O comerciante sempre precisa de um capital de giro, né? As taxas de juros estão altas para capital de giro.
taxas de cartão, tudo para operar. Então isso, dependendo do segmento, que afeta mais o serviço, que é o comércio, né? Tira a competitividade, fica mais caro do que comprar na internet. E vou prestar atenção caminhando no mato assim para não em relação aos bichos, né? E na internet você consegue o mesmo produto mesma qualidade com um preço melhor, às vezes até uma condição de pagamento melhor. Então, importante a população entender isso, né? Que o movimento não é, às vezes a mídia e os grandes fazem guerra psicológica, né? Aumentam a catástrofe. Só que também não pode esquecer que essas big tech, essas grandes tecnológicas do e-commerce, elas também geram emprego, né? Existem N formas de trabalhar, somente os mais jovens, ganhando comissão, vendendo seu produto, né? Com apenas um CNPJ um softwarezinho para você controlar estoque, emitir nota fiscal, né? E fazer suas vendas com custo mais baixo, gerando renda, né? Outro problema é o baixo investimento em capacitação da mão de obra. Os mais jovens precisam ser capacitados. Ninguém nasce sabendo. É preciso investir em treinamento, em conhecimento do produto. É preciso investir em salários. A pessoa tem que ser bem remunerada. As empresas que têm plano de carreira retém mais a mão de obra e tem uma mão de obra mais qualificada, né? Um plano de cargos e salários. Mas grande percentual do comércio brasileiro não, somente os pequenos, não tem isso, né? Automaticamente isso gera rotatividade, gera insatisfação muitas vezes, aumenta-se as cobranças, muitas vezes a liderança é despreparada, autoritária, não é um bom exemplo, não generalizando, é claro, né? E aí destrói o atendimento. O cliente, quando ele entra nesses locais para comprar, ele sente isso e ele não volta. Então isso é um dos fatores também que está levando a fechamento dos comércios de rua. Outro grande problema, uma empresa ela não quebra, principalmente se ela for média ou grande, do dia para a noite ou em 2, 4 anos, tá? Ela vai se alavancando, captando
empréstimos e vai se endividando. Muitas vezes pela má administração, muitas vezes, na sua grande maioria, é custos mesmo, né? Margem espremida. E aí isso aumenta o endividamento. As empresas estão, em sua grande maioria, extremamente endividadas, alavancadas. Isso leva à recuperação judicial, leva à falência. E ainda a taxa de juro alta. Agora, se também a taxa baixar, a inflação sobe, é um problema também. Tudo cai no corte de custo, né? Governamental. Mas nós não vamos entrar nesse assunto. Ó, já fizemos uma boa caminhada. Ver se eu chego ali no final e... não sei se eu pego uma rua ou eu volto por aqui mesmo. Mas é gostoso caminhar aqui. Então, é um outro fator. Altas taxas de juros e alavancagem. Endividamento, né? Se o cliente for comprar no carnê, que é o caso de algumas, né? Ele vai ter que pagar o juro também. E o juro vai ser maior. Então, até a classe mais baixa, às vezes você consegue comprar um produto parcelado, cabe no seu bolso, né? Fica mais restrito. Outro ponto, talvez, impacta muito também a renda do brasileiro, muito espremida, e população endividada. Então a renda já é baixa e as pessoas com dívidas, né? E aí não tem acesso a crédito. Então isso também reduz o consumo e impacta no varejo. Olha, o caminho que é aqui. Aqui é uma pedreira. O pessoal da fazenda vem tirar. Na verdade, estou na rua, faz divisa entre o condomínio de chácara e uma fazenda aqui. Aí. Logo mais ali na frente tem uma nascente. Bonito ali. Da hora eu filmo. Lá. Um outro problema que está gerando fechamento de comércio, falência. E alguns já têm falado muito sobre isso. Já era previsto isso. São os jogos, né? Eu nem sei como funciona, nunca me interei, mas eu sei, vendo notícias, que drena bastante recurso, né? O pessoal investe bastante nessa questão aí dos jogos. Isso seria um recurso que, se fosse gasto em comércio, ajudaria a girar, né? E tá drenando muito. Muito mesmo. Outra coisa que está acontecendo é a mudança de paradigma de consumo. Eu mesmo vim da cultura, saí da zona rural e fui para a zona urbana a trabalho nos anos 80, e a gente era estimulado ao comprar terreno, construir. Depois veio o empreendedorismo nos anos 2000 até 2010, né? Uma fase boa para empreender.
E lógico que, por exemplo, nos anos 2010 foi questão do crédito, né? Virou muito dinheiro. Mas mudou, tá mudando. As pessoas estão investindo mais em qualidade de vida. Eu mesmo, minha família, somos um caso. A gente deixou Cuiabá, um local bom de moradia, bom bairro, centro ali de Cuiabá, e viemos morar num localzinho simples, aqui no norte. E a gente gostou. O que quer dizer isso aí? Que muita gente está mudando sua forma de investimento, de consumo. As pessoas estão viajando, né? As pessoas estão indo a locais, restaurantes. A questão da experiência. Aí fica um conselho: quem for desenvolver algum negócio, se não focar no serviço, gerar uma boa experiência, você tá fadado a fechar. Agora, se você conseguir impactar o cliente, parecer um bom serviço, a velha estratégia, né? Um bom serviço, um bom produto, e o cliente ser impactado com isso, então ele volta e você sobrevive e até cresce. Teve uma situação recente aqui na cidade, onde minha moto que eu comprei, uma Royal Enfield, tem concessionária em Cuiabá, e precisei fazer um detalhezinho nela. Me dirigi a uma pessoa que eu até conhecia, eu fui cliente deles há muito tempo aqui na região. Passei uma mensagem: olha, tô com uma Royal, vocês fazem um trabalho tal. O proprietário apenas me respondeu: não. Resumindo, ele nem sabe, mas eu sou um cliente dele, fui há 20 anos, não fiz mais lá e não quero nem passar na frente. E o consumidor está assim, ninguém está fazendo obrigação de comprar, é o cliente. O cliente tem o recurso, o comércio tem o produto ou o serviço. Então esse com certeza está fadado a fechar as portas no novo cenário econômico. E aí eu prefiro ir em Cuiabá, se for ter que fazer alguma revisão, ou aguardar. Já achei outras oficinas aí que trocar óleo, fazer algumas coisas, eles fazem para mim, me atender super bem. Citei o caso porque isso também gera fechamento, né? Não é certo apontar um problema e culpar. Então passa para alguns de álibi, né? Para fazer suas negociatas. Minha visão. Verdade tem que ser dita, né? Ok, então o consumidor, ele quer uma experiência, ele quer ser bem atendido, ele quer um bom produto, o preço é importante, e o alto padrão ele roda normal, isso nunca. O alto padrão tem dinheiro, ele vai lá e compra e paga, né? Mas 80% do brasileiro
precisa fazer conta, precisa administrar bem, né, para fazer suas aquisições. Uma outra grande mudança que está relacionada também com a experiência, no meu entendimento, e esse movimento está indo para as construções também. As mega lojas, aqueles showroom enorme, né? Não tem mais necessidade disso. É nítido que o comércio está caminhando para ser mais compacto. E aliar isso a um bom serviço, um bom produto, né? Então, ao meu ver, tô voltando já no lugar que eu entrei aqui na trilha. Daqui a pouco eu vou sair na estradinha ali. Meu ver seria isso, esse é o conjunto. Lógico, tem muitas outras coisas, né? Tem indicadores que medem a disposição, a euforia do consumidor. Muita gente, quando vê crise, quem tem segura o recurso, né? Mas praticamente eu acredito que seja isso. E é um movimento sem volta. Sem volta. Isso vai se intensificar, na minha visão. E cabe aí ao brasileiro se adaptar, que é uma coisa que a gente não pode fazer nada, exceto essas coisas que foram colocadas aqui, na minha visão, né? Houve um tempo, nos anos 80, que o comerciante ele colocava o produto lá na prateleira, colocava lá, multiplicava por 2, 3, só tinha ele, somente no interior, e o cliente tinha que comprar. Que outra saída? Hoje mudou. Hoje tem informação, tem opção. E uma coisa que eu gostaria de focar também, tem um vídeo no canal sobre a crise da autoridade, né? Não vou generalizar, mas somente a liderança precisa entender essa problemática, precisa ser mais líder, servir mais, ser menos autoritário, principalmente nos dias atuais, para reter, né? Você tem lá um colaborador na sua empresa que é produtivo, ele é honesto, ele trabalha, dá resultado. E tem os problemáticos, né? Então tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado os bons e ajudar os que querem evoluir, querem melhorar, né? E tirar os que não querem nada com nada, né? Então fica aí esse vídeo. Sobre o colapso do varejo. Eu tenho minhas opiniões quanto ao imobiliário também, né? Muito prédio, muito condomínio, mas eu vou estudar melhor. Eu já tenho minha convicção sobre isso, né? Mas vou estudar melhor. Talvez eu vou gravar um vídeo e postar aqui no canal sobre minha análise sobre isso. Ai, gostoso. Caminhada muito boa.
Já toma um solzinho, vitamina D. E foco. Foco na família, foco no seu trabalho. Se você puder fazer pelo seu próximo, você faz. Não dá para salvar o mundo, né? Estamos na era da informação. Jamais teve tanta informação à disposição do brasileiro. Que benção isso, né? Eu mesmo fui da geração que saiu para ir para os escritórios, para as canetas, e não aprendi a parte bruta, né? Hidráulica, elétrica, coisas que você poderia estar fazendo em casa. Até mesmo conserto de carro. Isso não é questão de ser Nutella, como muitos dizem aí, né? É uma questão de cultura. Não aprendi isso, aprendi outras coisas. Cada um tem seu talento, né? Às vezes eu tenho um talento que o que se acha raiz não tem. Então a gente tem que se respeitar, né? Mas faz falta. E é um segmento que tá bombando. Você tem casais que estão trabalhando junto na limpeza de placas solares, manutenção de ar-condicionado, carpintaria, alvenaria, elétrica, inclusive adepte nessas áreas, né? E está gerando uma boa renda. As pessoas que a gente conversa, tem uma boa renda. Existem as Big Tech também gerando muito emprego, mesmo que informal, como é o caso do aplicativo de transporte, as megas usinas de álcool, empregam ali até 2.000 funcionários direto. Isso gera talvez 2 ou 3 indireto. Uma empresa pode gerar até 6.000 ou mais emprego a uma cidade apenas. Então não é o fim do mundo, né? É apenas uma questão de adaptação. E é importante ter essa visão, ir se adaptando. E o V passou, né? Tivemos as inovações industriais do passado e estamos tendo a nova, essa quarta revolução industrial, que vai gerar muito conforto. Talvez vai acabar o médico, mas ele vai ter mais equipamento na mão, vai ter mais precisão. Talvez não vai acabar a advocacia, mas vai ter a IA na mão para ajudar. Eu penso que vai ser assim. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas a mídia, não sei, a parte dela vende como se fosse um terror, né? Como se fosse o fim do mundo. Não sei qual é o objetivo disso, né? Embora, imagino, tem um vídeo aqui no canal aonde eu explano
A polarização política talvez esteja influenciada a isso. Muitos interesses em jogo, o dinheiro, sempre o maldito dinheiro, né? Não que o dinheiro não seja bom, claro, nós precisamos, mas a ganância que é o problema. Não basta ter uma medida, tem que cobiçar a medida do outro também e usar todos os meios lícitos e ilícitos talvez para se apossar do que é do outro, que o outro trabalhou. É disso que eu tô falando. Mas beleza, tô chegando aqui de volta na trilha. Até o próximo vídeo.